Daniel capítulo 10, a minha versão é a NVI a versão. Daniel capítulo 10, verso 2. A Bíblia diz o seguinte: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, e nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu de pé, junto à margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de couro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como um som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então, eu ouvi falando e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, os meus joelhos vacilantes, e ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Ele me prosseguiu e disse: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vi em respostas a elas. Diga aleluia! Vamos orar agora. Pai, nós te apresentamos a tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, e que penetra o coração do homem, que gera transformação, que traz cura, libertação, que transforma os destinos. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Pai, que a tua palavra hoje possa gerar em nós posicionamento espiritual nessa juventude, nessa Filadélfia, nessa igreja, nessa cidade, na nossa nação, em nós e através de nós. Assim nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Aplauda ao Senhor e pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus queridos, que palavra poderosa que nós acabamos de ler. Daniel, ele estava tendo uma experiência sobrenatural com Deus. Você acabou de ler que Daniel, durante essa experiência, estava tão sobrenatural a atmosfera que ele caiu prostrado, ele não conseguiu ficar de pé. Alguém aqui já ficou na unção e não conseguiu ficar de pé? Levanta sua mão. É esse o sobrenatural que Deus quer para a tua vida, em nome de Jesus. Alguém recebe? Amém? Mas Daniel, aqui no capítulo 10, já estava idoso. E a sua história, como você conhece, começa lá em Daniel capítulo 1. E a palavra de hoje traz uma temática de posicionamento. Fala para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, em 2026, Deus está te chamando para tomar uma posição. Alguém recebe? Em nome de Jesus. Deus está nos chamando para um novo posicionamento. Aquela posição que você tomou em 2025, já passou, já ficou para trás. E muitas pessoas viram um ano e fazem o quê? Metas, planos. Alguém aqui fez metas para 2026? Alguém aqui fez planos? Alguém aqui tem sonhos para 2026, gente? Em 2026 nós vamos viver 3 anos em um. Nós vamos viver 3 anos em um. Essa é a promessa do Senhor. Mas para que nós possamos viver metas, planos, sonhos,
antes de tudo isso, nós precisamos de um novo posicionamento. Porque Deus não abençoa quem está com as atitudes velhas, as mesmas atitudes do passado. Para uma nova bênção, requer uma nova posição. Um novo nível exige uma nova postura. Não tem como você experimentar um novo nível mais profundo em Deus com a postura velha. Quem aqui quer experimentar o sobrenatural de Deus, como nós acabamos de ler em Daniel capítulo 10? Quem aqui quer se derramar na presença de Deus, ter visões, assim como Daniel do capítulo 10, em nome de Jesus? Mas nós precisamos de um novo posicionamento. E Daniel foi um dos profetas, assim, que foi um dos que mais se posicionou aqui na terra. Daniel foi um profeta tremendamente usado. E nós encontramos Daniel lá no capítulo 1, onde ele foi levado ao exílio, cativo na Babilônia. E ele teve algumas dificuldades. Primeira dificuldade foi a ruptura. Daniel saiu da sua terra, do lugar onde ele morava, com a sua família, com a sua tradição, enfim. E foi levado cativo para um novo lugar, a Babilônia. A segunda dificuldade de Daniel foi a reprogramação. A Babilônia queria que Daniel aprendesse uma nova língua, uma nova cultura, uma nova visão. A terceira dificuldade foi a sedução do sistema. Daniel estava lá de frente ao palácio, lá dentro do palácio. Ele estava sendo seduzido à comida, às iguarias do rei. Talvez seriam as oportunidades que muitos jovens daquele tempo queriam. E Daniel estava lá. E a quarta dificuldade foi o isolamento espiritual. Daniel estava distante do templo, Daniel estava distante dos sacerdotes, dos líderes, mas mesmo diante dessas dificuldades, Daniel, ele se posicionou. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, em 2026, você precisa se posicionar. E qual é a Babilônia de hoje? A Babilônia é tudo aquilo que te afasta do centro da vontade de Deus. Diga: misericórdia. Diga comigo: Babilônia, aqui não. A Babilônia é tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Será se a distração, você aí que passa horas no celular, você aí que fica assistindo coisa que não deve, gente, é cada série que tem cada assim perversão, é a imoralidade, é o sexo explícito na televisão, no celular fácil. É algo que te afasta, criatura, te afasta da presença de Deus, te afasta do que Deus tem para a tua vida em 2026. Chega de você querer viver uma vida profunda, mas com as atitudes do raso. Deus tem um novo nível para a tua vida. Deus tem uma excelência espiritual. Deus tem um manto a ser revelado para ti, e você vai receber hoje em nome de Jesus, através de uma nova posição. Por isso que Daniel, no capítulo 1, no verso 8, coloca aqui na tela. Daniel, olha só o que Daniel fez. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Diga comigo: posicionamento. Diga bem forte: posicionamento começa com decisão. Quem aqui virou o ano decidido? Quem aqui virou o ano decidido? Pastor, esse ano eu vou ler a Bíblia todinha. Nesse ano eu vou ler a Bíblia. Quem aqui virou o ano decidido? Gente, se você não se decidiu, decida agora. Levanta a tua mão. Quem vai ler a Bíblia todinha esse ano? Levanta a tua mão. Pronto, você se decidiu agora em nome de Jesus. Esse ano passado eu li a Bíblia, mas esse ano eu decidi ler a Bíblia em 6 meses. Quero bater mais um recorde, quero ler a Bíblia em 6 meses. Para que no semestre que vem eu possa ler a Bíblia de novo. E esse ano eu vou ler a Bíblia 2 vezes. Porque eu decidi no meu coração.
E Daniel, contudo, decidiu não se contaminar. Ninguém mandou Daniel decidir. Daniel não estava sendo obrigado. Mas ele decidiu. Em outras versões, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. O que é que você tem proposto no seu coração para 2026? Quais são as decisões que você tem tomado para 2026? Pastor, em 2026 eu virei, o ano foi decidido. Nada vai tirar o foco de Deus na minha vida. Pastor, em 2026 eu quero Deus. Pastor, eu não quero namorar não, eu quero Deus. Eu quero tudo aquilo que me leva para mais perto de Deus, para o mais íntimo da presença de Deus. E deixa eu te dizer, igreja, vale a pena buscar a Deus. Vale a pena ter uma vida de entrega. Vale a pena ter uma vida de intimidade com o Senhor. Porque vai chegar um tempo, meu amado, que você vai ouvir a voz de Deus. Não é através do pastor, da pastora, do teu líder, não. Deus vai falar contigo. Deus, você vai abrir a sua Bíblia e você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai te dar visões. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar revelações. E as pessoas vão olhar para ti e vão ver, aquele sim é um menino de Deus, aquele sim verdadeiramente é um homem de Deus, aquela mulher sim é uma mulher de Deus, porque o mundo está caindo de um lado, está caindo do outro, mas ela permanece invicta, ela permanece fiel, ela permanece decidida. O mundo pode te apresentar os manjares, mas nada vai fazer com que você saia do prumo da presença de Deus na sua vida. Diga amém. Por isso que Josué, quando estava lá com o povo de Israel e a terra prometida, lá em Josué capítulo 24, suas últimas palavras, Josué diz o seguinte para o povo de Israel, 24, 15. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, olha só, se porém não agrada a vocês, olha só o que Josué está dizendo. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, tá tudo bem. Se você não quer servir a Deus, meu irmão, tá tudo bem. Se você não quer se entregar aqui na igreja, se você não quer ser voluntário, se você não quer servir uma rede, se você não quer fazer nada, tá tudo bem, meu querido. Se você não quer ler a Bíblia, se você não quer orar, se você não quer obedecer a palavra de Deus, tá tudo bem. Porque Josué disse o seguinte, ó, se não agrada a vocês servir ao Senhor, tá tudo bem. Porém, escolham hoje a quem irão servir. Mas você tem que se decidir. Cutuca o irmão do lado, diga, meu irmão, tá tudo bem se você não quiser. Mas o que você não pode é ficar no meio do muro. Não pode. Mas olha o que ele disse. Escolham quando? Quando é que é para escolher? Diga bem forte. Hoje. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vendo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber o que é que tu vai fazer, meu querido. Eu quero saber que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode declarar isso hoje? Levanta as tuas mãos e diga bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje. A palavra de Deus hoje é de confronto. É um tempo de posicionamento. Já passou aquele tempo, meu querido, que você fingia que estava servindo a Deus e os irmãos fingiam que acreditavam. Você já viu alguém assim que finge que está fazendo e você finge que acredita? Não tem? Existe. Mas essa fase do fingimento, ó, já passou. Você está em 2026. Você está em 2026. É por isso que o apóstolo diz que era um tempo que eu andava como menino.
Mas o tempo de menino já passou. O tempo de menino já passou. Diga amém? Então Daniel, ele decidiu não se contaminar. Posicionamento começa com decisão. E aí nós encontramos Daniel. E eu amo a vida de Daniel, porque Daniel começou jovem, tinha por volta dos 14, 17 anos. E no final do livro de Daniel ele era idoso. Mas em toda a sua vida, ele foi marcado por uma vida de quê? De oração. E o posicionamento na vida de um crente se revela através da vida de oração. Fala para o tal do seu lado, diga, meu irmão, quer saber se você é crente? Me responda, quantas vezes você ora? Não responda não, para não passar vergonha. Em nome de Jesus. Mas o posicionamento se revela através de uma vida de oração. No capítulo 2, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele queria, por fina força, que os sábios adivinhassem qual era o sonho e qual era a revelação. Olha só, já não basta a pessoa revelar o sonho, o que significa, mas tinha que adivinhar o que era o sonho e qual era a revelação do sonho. E todos os sábios, ninguém conseguia adivinhar qual era o sonho e qual era a revelação. E por conta disso, Nabucodonosor, ele fez um decreto que ele iria mandar matar todos os sábios. Eu vou mandar matar todo mundo, porque ninguém adivinha qual é o meu sonho. Mas Daniel, que estava lá como um dos sábios daquele tempo, também iria morrer. E olha só o que Daniel fez. Daniel fez o quê? Daniel foi orar. E ele não foi só orar, mas ele chamou aqui os seus 3 amigos. E chamou, vamos orar por mim, vamos orar. Eu tenho uma causa para te apresentar. É por isso que você precisa ter amigos de oração. Você precisa ter irmãos de oração. Você não pode ficar aí à deriva, mas você tem que ter amigos de oração. E eu vejo que existem muitos amigos e amizades de série. Tu já assistiu aquele episódio? Aquele episódio eu assisti. E aquele episódio, essa série, isso aqui. Mas e de oração? Você precisa ter amigos de oração para você compartilhar suas dores, para você pedir oração. E Daniel tinha esses amigos de oração. E eles foram fazer o quê? Eles foram orar, buscando a sabedoria. E a Bíblia fala que através da sua oração, o sonho foi revelado. E Daniel se tornou o governador e o alto funcionário da Babilônia. Depois disso, Daniel, que estava lá com toda a excelência, porque tudo que Daniel fazia era excelente. É por isso que quem se posiciona recebe o favor de Deus, o favor da excelência. Quem se posiciona, eu já quero declarar que em 2026, tudo que você vai fazer vai ser com excelência. Porque o Espírito de Deus está sobre ti. E quando Deus está nas nossas vidas, não há como a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Porque o crente faz tudo com excelência. E por conta da excelência, do espírito de excelência na vida de Daniel, aqueles sátrapas e os oficiais do reino da Pérsia ficaram com inveja de Daniel. E eles queriam matar Daniel. E eles ficaram procurando algum motivo, alguma desculpa, algum defeito, alguma falha na vida de Daniel. Nós temos que procurar alguma coisa para incriminar Daniel. E eles procuravam, como se fosse um Satanás acusador, procurando alguma coisa para incriminar Daniel. E infelizmente, nas nossas vidas, talvez tem gente que o Satanás não vai ficar procurando muita coisa. É só desbloquear a tela do celular que já encontrou alguma coisa para incriminar. Diga misericórdia. Satanás não vai ter dificuldade. É só botar a senha do celular. Já encontrou. Mas Daniel, eles ficaram procurando e não encontraram nada. E aí, pois então, já que nós não encontramos nada na vida de Daniel, nós vamos incriminar ele pela lei do seu Deus. Está proibido, a partir de hoje, orar a outro Deus. Adorar a outro Deus.
quem adorar a outro Deus vai ser posto na cova dos leões. Gente, o que foi que Daniel fez? Alguém sabe? Daniel foi orar 3 vezes ao dia. Mesmo com o decreto, Daniel foi orar 3 vezes ao dia. Porque Daniel tinha uma vida de posicionamento. E deixa eu te falar, igreja, o posicionamento não muda com a pressão. O posicionamento não muda com os problemas. O posicionamento não muda com os levantes. O posicionamento não muda com as amizades malignas. O posicionamento não muda com as dificuldades. Porque mesmo diante da morte, mesmo diante da cova dos leões, a Bíblia fala que Daniel permaneceu orando, permaneceu buscando, permaneceu adorando. Ele iria morrer na cova dos leões, ele iria morrer, mas mesmo diante da morte, Daniel tomou uma posição convicta de adorar ao seu Deus. E hoje não tem nenhum leão na tua frente, não. E tem gente que sai da posição por qualquer coisa. Diga misericórdia. Tem gente que que larga a posição por qualquer besteira. Daniel ia morrer, mas ele não largou a posição que ele tinha em Deus. Em 2026, meu amado, pode vir o que for na tua vida. Pode vir a mulher assim mais bonita te seduzindo, cara. Pode vir a mulher assim com fio dental no teu Instagram. Bloqueia. Bloqueia na mesma hora. Porque nada vai te tirar da posição que Deus te deu. Deus está te dando uma posição de santidade, de pureza diante de Deus. Não tem papinho, amizadezinha que vai tirar a presença e o brilho de Deus na tua vida. Não tem. Não tem amizade. Não tem Netflix que vai fazer com que você abandone a palavra de Deus. Não tem sono, não tem cansaço que vai fazer com que você abandone o teu secreto com Deus. Alguém recebe em nome de Jesus? Porque Daniel permaneceu posicionado. Deixa eu te dizer, não se cale, não se cale, continue declarando a tua fé na tua escola, na faculdade, na tua casa, não se intimide, não baixe a guarda, permaneça posicionado diante de Deus em nome de Jesus. E a Bíblia fala que mesmo Daniel sendo jogado, Deus mandou os anjos para guardar Daniel. Daniel saiu intacto. Sabe por quê? Porque Deus guarda quem se posiciona. Deus vela por quem se posiciona. Olha só, se você se posiciona, deixa eu te dizer, nenhum mal vai atingir a tua vida, porque você tem se posicionado diante de Deus. O inimigo não vai poder tocar em ti. Podem jogar praga, podem fazer macumba, pode fazer o que for, mas palavra negativa, maldição nenhuma vai alcançar a tua vida, porque você está posicionado, e nessa posição tem anjos te guardando, nessa posição tem anjos te guardando, nessa posição você está abraçado pela presença de Deus, tem um escudo de proteção na tua frente, é o escudo da presença de Deus, de alguém que se posicionou em 2026. Alguém recebe?
E aí nós temos Daniel que passou pela cova dos leões. E depois Daniel, ele começou a orar por outras coisas. Daniel estava lá na sua vida de oração. E a Bíblia fala que em Daniel capítulo 9, Daniel leu Jeremias. Eu já preguei aqui sobre Jeremias. A Bíblia fala que o profeta Jeremias profetizou que aquele tempo de juízo sobre Israel duraria 70 anos. E a Bíblia fala em Daniel capítulo 9, diz assim: eu, Daniel, estava lendo Jeremias. E eu vi e entendi que os juízos seriam 70 anos sobre a minha nação. Eu, Daniel, que estou aqui cativo. Eu, Daniel, que passei aqui por tanta perseguição. Eu, Daniel, que eu não tenho nada a ver com o que esse povo fez. Mas eu entendi que o juízo sobre o meu povo, sobre a minha nação, duraria 70 anos. E Daniel, quando leu a palavra de Deus e entendeu que seriam 70 anos, a Bíblia fala que Daniel foi orar de novo. Fala com o outro lado, diga: meu irmão, quem toma posição precisa entender que tem que interceder e orar pelos seus. Daniel tomou uma posição de orar mais uma vez. Mas Daniel estava agora orando e se posicionando em favor do seu povo. Deixa eu te falar, o tema da nossa igreja hoje é o quê? Ide fazer discípulos de todas as nações. E em 2026 você vai se posicionar em favor de vidas, em favor dos perseguidos, em favor dos perdidos, em favor dos desviados, em favor da tua casa, em favor da tua família. Você vai se posicionar orando, intercedendo, assim como Daniel. A Bíblia fala que Daniel não só orou, mas Daniel jejuou, vestiu pano de saco e de cinzas, e ele estava lá orando. Depois você vai abrir a sua Bíblia e você vai ver essa oração, uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. E a Bíblia fala que Daniel orava e dizia: Senhor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Daniel começou a confessar os pecados que nem eram deles, e Daniel se incluiu, e Daniel começou a orar e interceder. E eu quero te dizer, cutuca o está do seu lado, diga: meu irmão, pergunte aí para ele: meu irmão, em 2026, por quem você precisa se posicionar? Você precisa se posicionar por quem? Porque quando você se posiciona, você não se posiciona só para você. Você precisa se posicionar por alguém. Será se é a tua mãe que precisa se converter e se firmar na casa do Senhor? Será se são teus filhos? Será se é teu pai? Será se é teu irmão? Mas em 2026 você vai se posicionar. Daniel se levantou e se posicionou em intercessão. Quem vai se posicionar em prol de alguém em 2026? Diga amém. E aí Daniel, como eu falei, nos primeiros capítulos ele teve a revelação dos sonhos de Nabucodonosor. Depois ele teve outra revelação de outro sonho do rei Nabucodonosor. Depois Daniel teve a revelação do que estava escrito na parede. E Daniel começou agora a ter visões espirituais. Deus começou a dar a Daniel algumas visões. E as últimas visões do livro de Daniel são importantíssimas, porque são visões que falam dos últimos tempos. Alguns teólogos dizem que o livro de Daniel tem que ser estudado com Apocalipse, paralelo com Apocalipse, porque são revelações profundas que Deus deu a Daniel. E a cada nível que Daniel ia experimentando, Deus ia derramando mais uma vida de sobrenatural, mais graça, mais revelação. É por isso que em Daniel capítulo 2, verso 22, quando ele teve a primeira revelação, Daniel diz o seguinte: Deus, ele revela, coloca aqui na tela, Daniel capítulo 2, verso 22. Daniel diz o seguinte: e ele revela coisas profundas e ocultas. Olha só o que diz.
Acho que minha versão está errada aqui, o texto. Mas a Bíblia fala que Daniel disse que ele revela coisas profundas e ocultas. E em Daniel capítulo 2, verso 28, ele diz o seguinte também. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Diga para o irmão do seu lado, diga: meu irmão, em 2026, Deus tem mistério contigo. Diga para o do outro lado, diga: meu irmão, em 2026, Deus tem mistério contigo. Deus tem revelações ocultas e profundas para a tua vida. Alguém recebe em nome de Jesus? Mas só quem se posiciona acessa os mistérios de Deus. Daniel tinha uma vida de profundidade com o Senhor. E quando nós chegamos aqui no capítulo 10, nós encontramos uma das revelações mais profundas de Daniel, uma visão profunda. É o texto que nós lemos no começo da palavra. A Bíblia fala em Daniel capítulo 10, no verso 2, como nós acabamos de ler no início da palavra. Olha só o que é que diz Daniel, capítulo 10, verso 2. Naqueles dias, primeiro que Daniel estava o quê? Jejuando. Passei 3 semanas chorando. No verso 3, pode continuar. Não comi nada saboroso, nem provei carne, nem vinho, tampouco usei alguma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Verso 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé à margem do rio, daquele grande rio Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro, por isso de ufaz na cintura. Verso 6, o seu corpo era como um crisólito e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tocha acesa e os seus braços e as suas pernas como um reflexo de bronze polido. E a sua voz era como uma voz de uma multidão. Gente, essa descrição lembra quem? Essa descrição, alguns teólogos dizem que era Jesus Cristo. Era uma revelação de Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que era um grande anjo poderoso. Mas o fato é que Daniel teve uma visão da glória do reino de Deus na vida dele. Daniel teve uma visão sobrenatural da glória de Deus revelada na vida dele. E eu sou do tempo, igreja, e eu acho que a pastora Jane e o pastor Zafá também é desse tempo. Do tempo que, quando as pessoas cantavam, vocês vão lembrar, pastora Jane e pastor Zafá, as mãos começavam a brilhar, ouro. Você lembra, pastora Jane? As mãos de quem estava recebendo começavam a brilhar. Você olhava para as mãos, estava brilhando. Brilhando. O ouro da presença de Deus. Era um tempo assim de avivamento nos anos 2000 mais ou menos. Tempo do pastor Antônio Cirilo. Mas era um tempo de avivamento. Era um tempo onde a glória de Deus era comum. Se manifesta num culto. Se manifesta numa roda de oração, num ciclo de oração. Era um tempo onde as pessoas falavam em línguas no culto normalmente. E eu creio que esse tempo é chegado aqui na nossa igreja em 2026. É um tempo onde Deus vai te dar visões sobrenaturais. É um tempo de posicionamento para você alcançar um novo nível de revelação da glória de Deus na sua vida. Quem se posiciona recebe um novo nível de profundidade espiritual. Você não vai sair de 2026 um crente vazio. Você vai sair de 2026 cheio da glória de Deus. E a presença e a glória de Deus, Ele vai derramar agora na tua vida. Você vai receber agora a glória de Deus, a revelação de Deus, meu amado. Não é porque a pastora Kézia está falando, é porque Deus está aqui. É porque Deus está aqui. É porque a glória de Deus está aqui. É porque a presença de Deus está aqui. Começa agora a receber. Começa agora a receber a visão espiritual
Daniel, ele teve essa visão. Essa visão, gente, era uma visão espiritual, mas não é porque era espiritual que não era real. Era real. Como que pode Daniel ter uma visão espiritual? Era espiritual, mas era tão real que Daniel caiu prostrado. Daniel caiu prostrado. Pode continuar o versículo, por favor? Daniel caiu prostrado. Coloca aí. Daniel capítulo 10. No verso 7, por favor. E a Bíblia diz o seguinte: somente eu, Daniel, tive a visão. Porque quem não quer, não vai ter a visão. Só vai ter a visão quem se posiciona. Só vai ter a visão quem escolheu. Quando? Escolheu quando? Hoje. Eu estou te dando algo profundo para a tua vida, para tu carregar todos os dias da tua vida nesse ano. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, foram tomados de pavor, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho. Nem que você fique só, mas você vai carregar a presença de Deus. Eu fiquei sozinho olhando para aquela grande visão e eu fiquei sem forças. Eu fiquei pálido e eu quase desfaleci no verso 9. Então eu ouvi falando e ao ouvi-lo eu caí prostrado com o rosto em terra e eu perdi os sentidos. Quem que quer perder os sentidos? Para a glória de Deus? Oh Deus, eis-nos aqui. Verso 10. Em seguida a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, que foi que ele disse? Daniel, você é muito amado. Na revelação espiritual na visão espiritual que Daniel teve, nesse nível de profundidade que você vai ter, nessa nova etapa da tua vida que você vai viver, o inimigo não vai te confundir. O inimigo, recebe isso, levanta a tua mão. O inimigo não vai te confundir. Porque muitas vezes, meu querido, você se acha pequeno. Você se acha incapaz, você se acha falho, você se acha com tantos defeitos, você se acha fraco, você se acha assim o menor desprezível, você se acha assim uma pessoa vacilante, mas Deus está dizendo hoje que você é muito amado. Deus está dizendo, meu filho, tu não sabe o quanto eu te amo, tu não sabe o quanto eu te amo, porque foi pago um alto preço na cruz, e Jesus Cristo morreu na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho na cruz, e Ele entregou para que você vivesse e experimentasse o sobrenatural de Deus, e o inimigo não vai te confundir. Em 2026 não. Ele pode ter te confundido, ó, em 2025, mas em 2026 você vai se posicionar como filho amado. Diga comigo, em 2026 eu vou me posicionar como filho amado. E é tão incrível que se fosse uma revelação do homem, a gente podia até duvidar. Não, Deus falou, mas eu acho que Daniel escutou errado. Talvez Daniel estava assim com uma carência e escutou errado. Mas não. Se você for ler o livro de Daniel, Deus fala 3 vezes.
Daniel capítulo 9, ele fala: Daniel, você é muito amado. Daniel capítulo 10, Deus fala 2 vezes: Daniel, você é muito amado. Só quem se posiciona, compreende e entende que Deus te ama, que você tem um alto valor, porque Deus te ama. Você não é qualquer um. Deus te chama de muito amado. Alguém recebe em nome de Jesus? E o verso continua, Daniel capítulo 10. Diz o seguinte: ele disse, Daniel, no verso 11, Daniel, você é muito amado. Preste atenção no que eu vou te falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Pastor, o que é que quer dizer isso? Que tem lugares, meu querido, que Deus não vai te levantar, não. Tem lugares que não é Deus que vai te levar no colo, não, meu querido. Tem lugares que Deus já te deu a força, a estratégia, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento necessário para que você se posicione e você se levante. Deus não vai te levantar, não. É você que tem que se decidir e se levantar. Como que pode? Deus não tem força, não, para levantar Daniel? O anjo não era poderoso, não? Não tinha capacidade, não, para levantar Daniel? Tinha sim ou não? Tinha. Mas Deus fez questão de dizer: Daniel, se levante, Daniel. Eu tenho mais para ti, Daniel. E o verso continua: eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu me pus em pé. Eu não tenho forças, eu posso até estar sem força, mas eu me pus em pé tremendo, cheio da glória de Deus, cheio do manto de Deus, mas eu me coloco de pé. E ele prosseguiu: Daniel, não tenha medo. Olha o que Deus está dizendo, meu filho, nessa caminhada de posicionamento, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não tenha medo do que eu vou fazer na tua vida, porque muitas vezes você não vai entender, muitas vezes você não vai nem suportar tamanha graça, tamanha bondade, tamanha misericórdia, tamanha glória, Daniel. Mas eu te digo hoje, não tenha medo, porque o verso continua dizendo: Daniel, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta delas. Pastora, o que Deus está dizendo? Daniel, desde o primeiro dia, Daniel, tu te lembra, Daniel, daquele dia que tu foi levado cativo? Daquele dia, Daniel, que tu decidiu não se contaminar com as iguarias do rei? Daniel, tu te lembra, Daniel, desde o primeiro dia que tu decidiu se humilhar diante de mim? Daniel, desde o primeiro dia da tua vida. Daniel, tu tá idoso agora, Daniel, eu sei que tu pode até estar cansado. Daniel, tu pensava que não tinha mais nada para ti, mas Daniel, eu vi em resposta às tuas orações. E eu quero te dizer que desde o primeiro dia as tuas orações foram ouvidas. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que vale a pena se posicionar. Vale a pena se posicionar, porque desde o primeiro dia, Deus ouve as tuas orações. Saiba de uma coisa, meu querido: se você se posicionar hoje, Deus vem em resposta às tuas orações. Se você começar a orar hoje, Deus virá em resposta às tuas orações, porque diante de Deus nenhuma oração voltará vazia. Ah, pastora, mas a minha fé é pequena. Mas se você tiver uma fé
palavras serão ouvidas. Qual é o teu primeiro dia? Qual é o teu primeiro dia? Qual é o teu primeiro dia? Te prepara. Tá na glória ali. Te prepara. Te prepara. 2026 não vai ser o teu ano, não. Tem aquela frase do Instagram, né? 2026 é nosso. 2026 é meu. 2026 na tua vida é de Deus. 2026 é de Deus, será de Deus. Primeiramente a Deus, segundo lugar a Deus e para todos sempre a Deus. É Deus na tua vida, dentro de ti, através de ti, transbordando do teu lado, da esquerda à direita. Você não vai querer saber de outra coisa, meu querido. Você só vai querer saber da glória de Deus na tua vida. E lá no final do ano de 2026 nós vamos estar aqui. Quem que vai estar aqui? Quem que vai estar aqui? Quem que vai estar aqui? Nós estaremos aqui e Deus vai dizer: meu filho, minha filha, tu te lembra daquele dia 17 de janeiro de 2026? Pois desde aquele dia as tuas orações são ouvidas, desde o dia que você começou a se entregar e se humilhar diante de ti. E eu, o Senhor Deus diz: eu vi em resposta. Vai ter resposta de Deus para ti. Vai ter resposta de Deus para ti. Vai ter milagre de Deus para ti. E nós vamos contar os testemunhos do que Deus fez, das maravilhas de Deus nas nossas vidas. Quem aqui vai contar testemunho em 2026? Pois se coloca de pé no teu lugar. Se coloca de pé no teu lugar e começa agora a levantar os teus braços e dizer: Senhor Deus, eis-me aqui. Levanta os teus braços agora bem alto e diga: Senhor Deus, eis-me aqui, Pai. Eu quero ser cheio. Eu quero buscar a tua face. Começa agora a buscar a face de Deus no teu lugar. Começa agora a glorificar. Começa agora a receber o manto. Começa agora a receber mistérios. Deus é Deus de mistério. Essa aí agora é mistério de Deus. Mistério de Deus. Mistério de Deus. Mistério de Deus contigo. Ah, pastora, não sei o que é isso, mas tu vai receber agora. É mistério de Deus. Recebe, recebe, recebe em nome de Jesus. Continua dando glória. Continua dando